A mensagem hoje tá em João capítulo 8, tá? João capítulo 8. João capítulo 8, não sei bem o versículo que fala, mas essa palavra aqui vocês conhecem ela bastante. Eu vou falar com vocês aqui, vocês vão gostar muito do que eu tenho que passar para vocês hoje cedo. A palavra diz assim, todo mundo conhece, tinha uma mulher adúltera ali, Jesus estava com seus discípulos e eles trouxeram uma mulher adúltera e falaram assim, Jesus, essa mulher foi pega no ato. E segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus ele veio para cumprir a lei, é ou não é verdade? Então, era como se eles estivessem colocando Jesus ali numa sinuca de bico, né? O que ele vai fazer? Ele vai matar essa mulher? Ele vai deixar matar essa mulher? Ele é o Jesus, o abençoador, mas ele também veio para cumprir a lei. Muitos religiosos vêm para fazer isso, né? E trouxeram aquela mulher para Jesus. O engraçado é que a palavra fala que quando trouxeram aquela mulher para ele, ele começou a escrever com o dedo na terra. Provavelmente estava todo mundo falando mal dela, xingando ela, querendo apedrejar ela, e Jesus escrevendo na areia, tranquilo, tranquilo. E a palavra fala assim que eles viraram para Jesus e falaram assim, e você, Jesus, essa mulher foi pega no ato, o que dizes? O que você diz sobre isso, Jesus? E ele continuou escrevendo na terra. Então, a palavra fala que quando eles insistiram demais sobre aquilo ali, Jesus endireitou-se e falou para eles aquela palavra que todo mundo conhece. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, como todo mundo nós sabemos, todos saíram um por um, desde os mais velhos até os mais novos. O que eu quero falar para você hoje, nessa manhã? Uma coisinha bem rápida, mas muito interessante. Para começar, nós não temos capacidade de julgar ninguém nessa terra. Nós não temos capacidade de julgar o pecado e as atitudes de ninguém. Então, este papel é de Cristo, quando Jesus Cristo se tornar não nosso advogado mas o nosso juiz. Hoje ele é o nosso advogado que intercede por nós, mas ele vai chegar um tempo que ele vai ser o nosso juiz. Enquanto isso, nós não temos moral para fazer isso, né? Nem nessa terra, nem depois daqui, né? O que é interessante é que quando eles trouxeram a mulher, Jesus começa a escrever na terra e eles falam assim, e você, o que dizes? E ele não responde, ele continua escrevendo na terra. O que eu quero dizer para você a respeito dessa passagem? Sempre quando você for tomar atitude sobre alguma coisa, sempre que você for comentar alguma coisa, sempre que você for dar opinião de alguma coisa, estude aquilo primeiro. Escute o que aconteceu primeiro. Estude a situação primeiro. Não fica dando palpite de tudo antes da hora. Principalmente aqui no Brasil a gente vê muito isso. O brasileiro é assim, naquilo que ele não sabe nada, ele se torna perito, ele se torna especialista naquilo que ele não sabe. Por quê? Quem não sabe é o que mais quer dar palpite em algum assunto. Jesus estava ensinando uma coisa bastante interessante aqui. Ele era o único ali que podia julgar e ele poderia ter pegado aquela situação e já dado uma sentença logo de cara. Jesus tinha credibilidade para fazer isso. Deixa eu te falar a questão da credibilidade. Sabe por que Jesus era ouvido? Sabe por que eles trouxeram ela para Jesus? Porque Jesus tinha credibilidade. Por que ele tinha credibilidade? Jesus tinha credibilidade, sabe por quê? Porque ele era capaz de dar sua própria vida por outra pessoa. Jesus tinha credibilidade porque ele amava de verdade. Será que você, eu vou falar isso com você agora, será que você tem amado as pessoas de verdade? Será que você daria sua vida por outra pessoa? Estava até estudando ontem, né, e tem uma coisa que às vezes é muito interessante, que pode até doer no nosso coração. Se você não é capaz
de entregar a sua vida por outra pessoa, o seu amor é superficial. Aquele que ama de verdade tem coragem de dar a sua vida por qualquer pessoa, independente se ele for da sua família ou não for da sua família. Então Jesus era ouvido porque ele tinha credibilidade. Só tem credibilidade quem ama de verdade. Então eles levaram para Jesus, não levaram para outra pessoa. Só que é interessante que Jesus, mesmo tendo credibilidade para falar de amor ou de poder condenar por não ter pecado, ele espera para depois falar. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, que está me escutando e que vai me escutar depois. Espere para falar de alguma coisa. Não dê a sua opinião. Não fale sobre algo que você não sabe. Eu gosto até, essa é uma palavra minha mesmo, que eu dou para mim todo dia. Eu prefiro ser atrasado do que ser equivocado. Eu prefiro falar sobre algo, sobre algum assunto atrasado depois de todo mundo, do que me equivocar e falar antes de todo mundo, ou falar alguma coisa que esteja errada. Então pense muito bem. E isso envolve fofoca, isso envolve assuntos paralelos, isso envolve muita coisa. Não fale da vida dos outros. Não fale daquilo que você não sabe. Não fale daquilo que você não tenha conhecimento. E não fale daquilo que você não é capaz de julgar. Sabe por quê? Todos nós somos seres humanos. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então o que Jesus está falando é o seguinte: vocês não têm moral para falar disso. E não adianta insistir comigo, porque ainda não é hora de dar essa sentença. Jesus estava escrevendo na terra, provavelmente sabe o que ele estaria escrevendo na terra? Uma palavra de amor para aquela mulher. Porque quando ele olhou para ela, ele poderia ter condenado. Ele falou assim: vai e não peques mais. Jesus, como a palavra sempre fala, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então ele deu uma palavra para aquela mulher: vá e não peques mais. O pecado tem que ser um acidente, para que não cometamos ele mais de uma vez. Ninguém quer sofrer um acidente mais de uma vez, né? Mas o que ele estava dizendo aqui era justamente isso: espere antes de falar alguma coisa, não seja equivocado e ame a pessoa de verdade. Se você não sabe amar uma pessoa de verdade, se você não consegue dar a sua vida por outra pessoa, então seu amor é superficial. E se seu amor é superficial, você não tem moral para falar com alguém sobre esse tipo de coisa. E quando você não tem moral para falar sobre isso, você perde totalmente sua credibilidade. Então, nesta manhã, essa palavra que eu tenho para você, guarde isso no seu coração. Toda vez que você for tomar uma decisão, escreve na areia primeiro. Busque a Deus primeiro. E isso é em qualquer área. Às vezes tem muita gente que quer tomar uma atitude precipitada em qualquer área da vida. Calma, calma. Espero o que Deus tem para dizer para você primeiro, para depois você tomar uma atitude. Amém? Fique com Deus, fique ativo e até a próxima.